Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E hoje a gente está aqui para dizer que eu fiz a besteira de comprar outro amplificador vintage. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, para falar sobre isso. Antes da gente falar sobre o amplificador que eu comprei, eu gostaria de agradecer a todos os 537 inscritos do canal. Acho que vocês lembram, no começo do ano, eu disse que estaria feliz se eu chegasse em dezembro com 400 inscritos, já estamos com 537. Agradecer a todas essas pessoas que acham que eu tenho algo a dizer, algo bacana a dizer. E também agradecer para você que lê a descrição de cada vídeo, eu tenho ali um pedido de dinheiro, né? Um pedido de apoio de R$1. Pix de R$1. Para quê? Para ajudar o canal. Ajudar o canal a fazer o quê? Tá sempre trocando de equipamento, tá sempre comprando novas coisas, microfone. E o pessoal que contribuiu até agora, que eu quero agradecer de coração a todos vocês também, vai possibilitar o início das entrevistas aqui no canal. Então eu consegui comprar os microfones, consegui comprar os pedestais do microfone, tá tudo chegando aí pela AliExpress essa semana ainda. Provavelmente antes de abril acabar, a primeira entrevista vai estar aqui no canal. Não vai ser um podcast, é uma entrevista, é um bate-papo, de no máximo meia hora, falando sobre os dois temas principais do canal, ou com alguém falando de música, ou com alguém falando de fotografia. Mas isso só é possível com a doação que vocês estão fazendo de R$1 aqui para o canal para a gente se manter. O próximo, né? A próxima meta, a gente é igual a Dilma, né? A gente atinge uma meta, a gente dobra ela. A próxima meta de contribuição é comprar uma câmera nova, 2 câmeras, aliás, para as entrevistas, para a gente melhorar a imagem aqui do canal, beleza? Mas vamos lá então, amplificadores vintage. Por que as pessoas gostam tanto de amplificadores vintage? Quando eu falo amplificador vintage, eu estou falando daqueles amplificadores produzidos ali na década de 80, né? Até o começo da década de 90, a gente encontra esses aparelhos. E esses aparelhos aí com 40 anos de idade, 50 anos de idade, estão à venda ainda no mercado. É só você procurar ali no Mercado Livre que você vai encontrar vários deles. Acho que o que mais tem é o Gradiente S95, S96, um negócio assim. Eu tive um, muito bom. Um amplificador, um receiver, né? Ele não é um amplificador, ele é um receiver. Um receiver muito bacana. E você vai achar vários amplificadores da Gradiente. Você vai achar amplificadores da Signos, que foi uma fábrica aqui no Brasil. Você vai achar lá uns receivers da CCE, uns receivers da Yamaha. Pô, cara, eu tenho um sonho de ter um receiver Sansui, daquele que tem luz azul ou luz verde. Cara, eu acho aquilo muito lindo. Qual que é o problema desses receivers? Justamente, eles são máquinas com 50 anos de idade. São máquinas que muitos deles você encontra, ele já está com defeito, ele já está com algum problema, ele já está com alguma deficiência que vai impedir você de ouvir música com qualidade. E quando você vai lá levar para consertar, olha, achar técnico que mexe com esses amplificadores é até fácil, porque a eletrônica deles não é complicada. Tem manual tem vídeo no YouTube ensinando como consertar esses amplificadores. O problema é encontrar peça. Peça para manutenção. Eu falei aqui no começo do ano, ou finalzinho do ano passado, que eu tinha um CD player da Sony que ele começou a dar problema. Ele simplesmente, no meio da execução do CD, ele desligava. Eu levei no técnico e falou, não, isso daqui é uma plaquinha que tá dando curto, tem que trocar. Tem 1 ano e meio que eu tô esperando esse técnico achar essa placa para trocar. Não acha. Não fabrica mais. E o que tem que fazer? Tem que ver, canibalizar de outro aparelho. Então, achar alguém que está vendendo no Mercado Livre peças do tal aparelho, ver se aquela peça está lá, se ela está funcionando bem e comprar. E tem 1 ano e meio que está parado, esse CD player. Então, hoje, se você acha um aparelho desse, em boas condições, tem muito técnico aí que compra para revitalizar e vender. Então, tá a média aí de R$1.000, R$1.500, R$2.000 um amplificador desse. Aí você pensando que a Tiet dos amplificadores chineses de agora, que é o Foze, cadê o modelo dele? O Foze ZA3,
né? Que é esse amplificador que eu tô mostrando aí a foto para vocês. É um amplificador que agora ele é o queridinho do pessoal que faz análise de amplificador lá nos Estados Unidos. Procura aí que você vai ver um monte de review disso daí no YouTube. É um amplificador que foi lançado ano passado. Ele custa aí R$ 562 na AliExpress, com mais R$ 522,25 de imposto. Sai por milão. Um amplificador novo, de boa qualidade, que todo mundo está dizendo que é muito bom. Então você vai pagar 1.200, 1.500 num vintage. Tudo bem, tem uma construção diferente, ele tem um jeito diferente de tratar a música quando entra, amplifica, quando ele solta na caixa de som. A gente pode conversar com isso em outros vídeos, mas a gente tem um novo que sai por 1.000, entregue na sua casa, vindo direto da China. E todo mundo está dizendo que ele está muito bom. Mas voltando ao meu caso, eu já tive aqui, vocês vão ver vídeos passados aqui do canal, eu já mostrei que eu tive um Cygnus AC500, gostava muito daquele amplificador, mas eu vendi ele aqui no momento de problemas financeiros, que eu tive vários aí, perto aí do final da pandemia, né? Então eu vendi ele. Eu tive um Gradiente S96 que deu pau, o canal parou de funcionar e tal, não achei ninguém para consertar ele. Me desfiz dele, passei para frente para retirada de peça. E eu atualmente eu tô com receiver da Philips aqui. A única coisa que eu tenho para ouvir música hoje, já que o CD player da Sony também deu pau, é um Blu-ray da LG, que eu tenho ele há quase 10 anos também, e um receiver da Philips, que é uma máquina que eu comprei em julho de 1997. E sabe por que eu sei que eu comprei nessa data? Porque foi a primeira coisa que eu comprei com o primeiro salário do meu primeiro emprego registrado. Eu fui lá e comprei esse amplificador. Na época eu paguei R$ 300 nele. Olha que maluquice. E ele tá aqui até hoje, funcionando. Mas aí eu tava sapeando pelo Facebook, tava lá no marketplace do Facebook, vi um rapaz aqui de Presidente Prudente vendendo um Cygnus AC200, que é uma versão um pouco inferior da que eu tinha, mas um bom amplificador. Ele é pequenininho, ele é fininho assim, tem várias entradas e tal. A versão cinza, né, que ele tem uma versão preta, a versão cinza eu acho mais bonita. Por um preço inacreditável. Ele tava praticamente dando aquele negócio de graça. Eu pensei, mano, isso daqui tá cheio de defeito. Isso aqui deve estar cheio de problema. Mas dane-se, vou lá ver. Uma coisa já me decepcionou lá na hora que eu tava olhando o aparelho, porque a parte de trás, onde você liga as caixas de som, ele trocou o original por 2 entradas P10, né, para ligar aquelas caixas grandes. Eu já não gostei disso, não gosto dessa conexão P10 para caixa doméstica. Mas, beleza, levei. Cheguei aqui em casa, liguei no aparelho, coloquei as caixas de som nele, né, eu tinha um adaptador aqui, eu liguei o P10. Horrível, chiado. O som totalmente chiado, totalmente horrível, e um canal tava muito mais alto que o outro. Pensei, olha só, tomei no nariz, mais uma vez, em uma compra de amplificador usado vintage. O que eu posso fazer? Vou levar no técnico. Levei no técnico, entreguei para ele, ó, tá isso aqui, dá uma olhada, me diz o que dá para fazer com esse negócio. Aí ele abriu o Cygnus, olhou para ele e ele falou simplesmente para mim, olha, tem que trocar nele todos os capacitores eletrolíticos da placa, tem que trocar resistores na linha de mais e menos 15 volts, tem que trocar os 4 resistores da etapa amplificadora, troca dos capacitores da fonte e uma boa ressolda da placa, pois várias soldas estão quebradas. Já que eu tava meio do rolo mesmo, eu falei para ele, olha, esse conector P10 não dá para trocar por um conector mais tradicional, por um aparelho de som doméstico? Ele, vou dar uma olhada. Ele falou, dá para colocar conector banana. Falei, tá, coloca um conector banana então. Falei, agora me diz quanto que vai custar essa facada. Cara, não foi um valor absurdo. Não foi. Ainda, em tudo, eu paguei extremamente mais barato do que se eu comprasse esse amplificador no Mercado Livre, por exemplo, que o preço dele está entre R$ 800 e R$ 1.200. E todo mundo que está vendendo diz que está perfeito, está maravilhoso, aquela coisa toda. Então ele trocou todas as pecinhas, que aliás elas estão aqui. Olha aqui, ó. Todas as pecinhas que ele trocou do amplificador, ele deu para mim as pecinhas usadas, né? E os conector P10 eu já joguei fora, não precisava mais deles. Eu cheguei em casa, coloquei o aparelho aqui, liguei,
Falei, vamos lá, né? A hora da verdade. E ficou perfeito. Ficou um som maravilhoso. Por que que a gente, por que que a gente tem essa tara pelo som dos amplificadores vintage? Olha, porque a relação entre sinal e distorção, o sinal que entra e a distorção que sai, é uma relação muito mais bacana do que a que eu tenho nos amplificadores chineses atuais, que são, o pessoal chama de amplificador classe D. Né? Os amplificadores têm o classe A, o classe B, o classe AB e o classe D, que é o atual. Toda a caixinha, o Bluetooth, essas caixas agora que a gente tem hoje são amplificadores classe D. Até os de carro também, né? Até as potências de carro. Mas a gente faz um vídeo qualquer dia falando da diferença entre A, B, AB e D. E eu coloquei ele aqui e ele tá rolando. E ele tá bom. Ele não tem uma grande potência, mas ele tem uma qualidade muito bacana. Tô rodando ele com uma configuração tranquila. E essa foi a minha experiência, né, com a questão do amplificador vintage. O que você tem que levar em conta quando você vai comprar um amplificador vintage? Olha, a primeira coisa que eu indico para você é que você consiga olhar ele antes da compra. Né? Então, a gente tem muita venda aí pelo Mercado Livre, mas você não consegue ver antes, você vai ver só quando chegar na sua casa. Eu desisti de comprar pelo Mercado Livre porque quando chega, invariavelmente você vê um monte de problema. Se você não quer ficar com aquele aparelho cheio de problema, você tem que devolver. Aí você tem que botar na caixa, você tem que lacrar, abrir uma reclamação no Mercado Livre, levar aquele negócio no correio. É um saco. Então eu parei de comprar essas coisas via Mercado Livre. CD player mesmo, cara, acho que eu comprei uns 5 que eu tive que devolver, e aí eu desisti de comprar CD player pelo Mercado Livre. Então são coisas que eu tenho que ver, tá? Então é a indicação que eu dou para você. Veja antes de comprar. Segunda coisa, eu acho que você já tem que ver se existe um técnico na sua cidade que mexe com esse tipo de equipamento. Porque, invariavelmente, mesmo que ele chegue perfeito, como aconteceu quando eu comprei o Gradiente S96, ele chegou perfeito, lindo, maravilhoso. Funcionou por 1 ano e meio e ele começou a dar problema. Então, invariavelmente, mesmo que ele esteja bem agora, lembra, é uma máquina com 30, 40 anos de idade. Então, invariavelmente, ela vai dar defeito em algum momento. E você tem que ter alguém de confiança que consiga fazer manutenção nisso daí. Uma coisa que eu sofri muito é que há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu segui um conselho de um amigo e comprei um receiver Denon, da marca Denon. Não existe para vender oficialmente no Brasil. Falar a verdade, é difícil de achar peça para esse negócio aqui no Brasil. Eu comprei um Denon, usei ele por 3 anos, achei maravilhoso, achei um som de qualidade muito bacana naquele receiver. Aí um dia numa chuva deu um relâmpago, queimou o receiver. Cara, as manutenções aqui da região, lembrando que eu moro no interior do estado de São Paulo, perto do Pontal do Paranapanema, né, perto ali quase no Paraguai, Mato Grosso, Paraná, ninguém na região sabia mexer naquilo. Ninguém. O pessoal abriu ele, olhou dentro e falou, cara, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu não sei o que é isso. Eu não entendo disso daqui. Tudo era problema de fonte. Eu já perdi 2 aparelhos Denon por problema na fonte, né? Por causa da energia elétrica aqui. Agora eu tenho um filtro de linha muito bom aqui, mas até aprender eu perdi 2 aparelhos. E ninguém mexeu nisso, e eu perdi aquele aparelho. Era um aparelho pesadíssimo, com uma qualidade absurda, mas ninguém na região consertava esse negócio. Depois que eu me desfiz dele, algumas pessoas falaram, não, esse aí você tem que mandar para São Paulo, porque em São Paulo você vai conseguir consertar isso daí. Mas na época eu não sabia, eu perdi 2 aparelhos Denon por conta de problema na fonte, porque não tinha técnico. Você vai ver se já tem um técnico na sua região, você vai testar todas as saídas dele, você vai testar todas as entradas dele, você vai ver se não tá chiando, você vai ver se não tem um zunido, às vezes tem um zunidozinho assim, ó, no fundo, que ele começa baixinho, mas ele começa a aumentar, isso daí é umidade nos capacitores, tem que trocar. Então você tem que ver tudo isso na hora que você vai comprar. E você tem que ter ideia de que muito provavelmente alguns desses amplificadores não existe peça para manutenção. Por exemplo, esse Denon, esse AC200 que ficou bacana aqui, que tá tocando bem, mas ele tá com problema. Existe no aparelho 2 circuitos integrados que trabalham com a entrada do que você vai colocar neles, né?
Então, um circuito integrado, ele trabalha com o Turner, que é o rádio, né? Se você compra um rádio para pôr nele, e a entrada auxiliar CD. Então, esse aparelho deve ser do começo da década de 90, porque ele já tem escrito CD na entrada auxiliar. E eu tenho outro circuito integrado desse que controla a entrada do fono, do toca-disco, e a entrada no microfone, que esse amplificador tem uma entrada para microfone também. E o circuito do fono-microfone está queimado. Então a entrada de toca-disco e a entrada de microfone do aparelho não funciona. Por quê? Porque esse circuito queimou. E esse circuito não acha. Não acha em lugar nenhum. Já procuramos em tudo quanto é lugar. E ele tá lá. O técnico tá de sobreaviso que se aparecer esse circuito, ele liga para mim e troca. E eu levo lá, ele troca esse circuito pro fono voltar a funcionar. Então só tá funcionando a entrada de CD e a entrada Turner, né? Que é a entrada de rádio. Porém, se eu tiver um toca-disco com entrada com saída amplificada, pré-amplificada, eu posso ligar na entrada de Turner ou na entrada de tape que funciona e eu vou rodar. Mas é um amplificador que não está funcionando 100% por conta dessa plaquinha. E esse é o problema. Você pode ter partes desse amplificador que você não vai achar. Você não vai achar nem vindo da China. Você não vai achar. Você vai ter que achar outro amplificador desse, que esse circuito esteja funcionando para arrancar e colocar no seu. Canibalizar outro aparelho. Esse que é um dos grandes problemas dos amplificadores vintage ou qualquer aparelho de som vintage que você possa vir a comprar. Aí eu fico muito triste também, porque como eu falei para vocês, o meu CD player tá 1 ano e meio parado porque não acha peça. E lá na loja, na oficina desse técnico, tinha um rádio ondas curtas lá parado, que ele falou para mim, olha, esse rádio aqui eu tô restaurando ele há 1 ano. Tem 1 ano que ele tá aqui na bancada, porque a gente não acha peça. Então a gente vai achando as peças devagarzinho, né? Coisa na Rússia, no eBay, essas coisas. Então a gente vai achando peça e vai montando. Ele tá quase montado, mas tem 1 ano que ele tá aqui na bancada. E esse é um grande problema dos amplificadores vintage. Gente, esse foi o papo de hoje. Só contar para vocês essa aventura. E a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.